Soja pode ser afetada por tarifas dos Estados Unidos, mas o foco do mercado seguirá sendo o clima. O Vlamir Brandalize comenta e traz mais detalhes. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mercado Agrícola. Com o anúncio de tarifas mundo afora por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o mercado da soja reagiu de forma negativa. As cotações registraram queda no encerramento da primeira semana de abril. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, destaca, no entanto, que o efeito das taxas será apenas no curto prazo e que o foco nas bolsas voltará a ser o clima nas próximas semanas. Começamos o comentário de hoje com a semana nervosa, né? Tivemos o anúncio do dia 2 de abril, né? Que foi aí segundo os americanos, principalmente o governo americano, Trump, anunciando sendo o dia da libertação dos Estados Unidos. Ou seja, começando a colocar o bode na sala, né? Vamos dizer assim. Você coloca o bode na sala para tentar rearranjar aí as questões da tributação. Vamos lá. Isso vai dar uma mexida no mercado global de tudo praticamente. Vai trazer uma inflação global, né? Porque os Estados Unidos, como maior consumidor e maior importador mundial, ele puxa os vagões, né? É a locomotiva. E taxou em todo mundo 10%, né? Como no caso do Brasil, Argentina, todo mundo aí com 10%. O mínimo, né? O mínimo 10%. Mas um fator importante é onde que tem mais transações, que é a China, taxou em 34%. Então isso, os chineses já fizeram retaliações e provavelmente vão continuar. Outros que não esperavam tanta pancada é a União Europeia, que veio com 20% de taxações. E o que o governo americano alega aí, por exemplo? Ele alega que produtos americanos para entrar na China pagam 67% de impostos. E aí ele taxou pela metade, né? 34%. Além de que já tinha algumas taxas em cima de produtos chineses, como é o caso dos carros chineses, que está com 100%. A União Europeia taxa em 39% os produtos americanos, sendo que veio com 20%, né? Vietnã, olha, ninguém esperava o Vietnã levar uma pancada desse tamanho, porque o Vietnã sempre foi um parceirão aí dos americanos. O Vietnã recebeu 46% de taxação. É importante porque, com relação ao Vietnã, China e países ali da Ásia importadores de arroz, tipo o Japão, o próprio Trump já apontou aí que o arroz americano não consegue entrar em mercados como o Japão e a própria China, em função de que esses dois países subsidiam muito os seus agricultores e taxam muito o produto importado. Aí pode ter uma virada no quadro, justamente porque Japão e China dependem bastante também das compras americanas. Então, certamente vai ter que ter algumas negociações à frente para ajustar isso aí. Então, isso é importante a gente acompanhar. Não se resolve imediatamente, mas a pancada veio e está funcionando, né? Fez os mercados globais aí das bolsas e commodities, todo mundo cair. O pessoal do investidor fugiu de todo o risco, tá com o dinheirinho no bolso, esperando para que rumo vai as economias, mas o Trump conseguiu dar uma agitada geral aí na economia global nesse momento. Países ali, tinha que eu falei, Japão veio com 24% de taxações em cima de produtos japoneses. O Japão vai sentir bastante, o Japão vende muito caro nos Estados Unidos, a Toyota vende muito caro nos Estados Unidos. Taiwan, outro amigão dos Estados Unidos, veio com 32% de taxação. Coreia do Sul, né, outro parceirão americano, 25% de taxação. Isso traz aí um agito geral no quadro das economias globais, né? Então, isso é importante a gente acompanhar agora no desenrolar aí das próximas semanas, né? Então, que o governo Trump veio para agitar, como ele aconteceu no anterior, depois o mercado se rearranja, né? Ele consegue fluir aí dentro de um quadro mais adequado, mas por enquanto aquela mexida aí no molho da maionese, né? Então a pressão é grande, alguns países vieram muito acima, né, do que era esperado, né? Indonésia 32%, Suíça 31%, Tailândia 36%, países que produzem roupa, que vendem nos Estados Unidos, ali muita empresa às vezes tem origem chinesa ou americana, que produz parte na China, coloca botão no Vietnã, coloca lá um zíper ou alguma coisa lá em Filipinas ou em outros países, a Ásia, também foram muito taxados, né?
África do Sul 30%, Camboja 49%, a Indonésia 32%, veja que as tarifas no Brasil foram 10% em cima dos produtos brasileiros, então é o que menos sofreu aí dos grandes países exportadores do mercado global. Então esse é o apelo importante. A Argentina, que é a vizinha nossa, também 10%, mas países da Ásia que foram os que mais sofreram. Vejam Myanmar, que é um país pequeno, exportador de arroz ali, está numa situação complicada. Myanmar está numa guerra civil, com 44% de taxações em produtos em Myanmar. Myanmar também vende algumas coisas nos Estados Unidos. E aí vai, né? Taxações em geral, né? Sérvia, Cazaquistão, todo mundo aí, Sérvia 37%, Cazaquistão 27%, Tunísia 28%, veja o volume das taxações que vieram, a Índia 26%, a Índia também pressionada, né? Muito produto químico sai da Índia, ou seja, é sinal de inflação global, né? Isso é um alerta para os nossos produtores, que vamos ter uma evolução de cotações aí de muitos insumos químicos, fertilizantes, vai ter uma mudança no quadro geral aí que a gente tem que acompanhar na sequência. Então, o produtor não pode deixar para a última hora aí, porque vai ser um ano bem apertadinho, justamente temos que acompanhar essa evolução para não correr riscos aí de chegar na hora, não ter insumos ou pagar muito mais do que a relação de troca nos permite. E falando em soja, a soja acaba perdendo força, soja, milho, todo mundo caindo, né, no mercado dos commodities, das bolsas. Mas soja conseguindo segurar ainda os $10 o bushel, né, acima dos $10, vinha tentando furar os 10,50 acima, estava trabalhando com suporte de 10,20 e resistência 10,80. Com esse pancadão do pacote, acabou perdendo o suporte de 10,20 e agora voltou a ter suporte de 10,10. Provavelmente nos próximos dias o mercado se rearranja, lembrando que ele vai começar a olhar a questão do clima americano, porque o plantio vem com indicativos de queda de área americana de 1,5 milhão de hectares nessa nova safra. Então, isso aí nas próximas semanas vai começar a ter mais importância do que o pacotaço aí. O pacotaço lançou o bode na sala para negociar, né? Agora tira dessa sala, vai para outra sala e assim vai. Faz parte do jogo do dinheiro. Mercado da soja vai seguir olhando o clima. Há indicativos de temperaturas muito baixas, ainda negativas na semana que vem nos Estados Unidos. Vai entrar no meio do mês de abril com geadas e possibilidade de nevascas ainda, então plantio efetivamente vai acontecer lá no final de abril e maio em diante. Então, por enquanto estamos aí com algumas áreas que começam a ser plantadas de milho na parte mais ao sul dos Estados Unidos, mas soja praticamente nada ainda. Então, esse é o quadro do mercado da soja. No Brasil, o mercado da soja com o pancadão, certamente acomodando um pouquinho nesses próximos dias, mais calmo, devendo andar na calmaria. E talvez os portos aí vão trabalhar de 132 de base, aí 133, 134 aí nas posições até maio e até 138 na posição julho aí nos próximos dias. Depois ele tende a voltar de 136 a 140, 142 nos portos para as posições de maio a julho e agosto. Mas é uma semana que vai caminhando para o final de calmaria. Enquanto isso, a colheita já beirando aí os 90% da safra nacional, a comercialização da safra brasileira já na faixa de 95 milhões de toneladas negociadas, e o produtor vem vendendo dentro da maneira que vai precisando de caixa. A comercialização em geral está um pouco adiantada nesse ano, cerca de 56% mais ou menos negociada, a 57%. O normal seria na casa de 52, 53, então uns 4, 5% à frente. Além de que o volume da safra é recorde, né? Estamos com 170 milhões de toneladas, então ainda temos aí quase umas 70 e pouquinhos milhões de toneladas para negociar. Temos muita soja ainda para ser negociada, mas há para indicativos para frente, soja tende a mostrar números um pouco mais atrativos na sequência, justamente assim que passar a fervura aí do efeito Trump, né? Então esse é o quadro do mercado da soja aí, que mostra agora evolução dentro da normalidade da safra da Argentina, lavouras argentinas começando a serem colhidas, entrando algumas em maturação. Grande parte das lavouras vão ser colhidas no final do mês, em maio, né? Safra da Argentina, que vem com a safra boa, provavelmente acima de 48, 49 milhões de toneladas, podendo bater 50 milhões. Safra normal ali na Argentina, é isso que se espera. Então, esse é o quadro que a gente está olhando do mercado da soja nesse momento, que é uma semana nervosa. Nos Estados Unidos,
É celebrado o Dia de Ação de Graças uma vez por ano. Mas Deus quer que sejamos intencionais sobre a nossa gratidão todos os dias. Ele quer que desenvolvamos este hábito espiritual que se reflete na vida daquele que crê em Jesus Cristo. A verdade é que quanto mais profundamente você entende o amor de Deus, mais grato você será. Então, o que significa ser radicalmente grato? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é gratidão radical. Em todas as circunstâncias agradeça, porque é o desejo de Deus para você. Você pode agradecer a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus está no controle. Ele pode tirar o bem do mal. Ele pode mudar os erros estúpidos que a gente comete. Não importa o que aconteça, Deus não vai parar de te amar. Ele não vai parar de me amar. Há centenas de coisas pelas quais nós devemos agradecer em qualquer circunstância, mesmo quando a circunstância não é boa. Gratidão radical. Ser grato em todas as circunstâncias. É a vontade de Deus porque cria comunhão. O que isso quer dizer? A gratidão sempre constrói relacionamentos mais profundos entre você e outras pessoas, entre você e Deus. Com qualquer pessoa que você queira se aproximar, comece expressando gratidão por ela. Se você se afastou do seu marido, da sua esposa, você precisa começar a fazer o que você fazia quando estavam namorando. Expresse gratidão. Escreva pequenas anotações de gentileza, encorajamento, faça ligações, envie mensagens durante o dia, apenas para dizer para ela ou para ele que você é grato. Faça as coisas que você fazia no início. A razão pela qual você perdeu esse sentimento amoroso é porque você parou de fazer as coisas que criaram esse sentimento amoroso lá no início e vocês não dão mais valor um ao outro. Deseja construir seu pequeno grupo? Não basta ir apenas aos encontros do grupo. Durante a semana, mande mensagens, e-mail, telefonema. Diga, sou grato por você e aqui está o porquê. Você descobrirá que quanto mais grato você for pelo seu grupo, mais ele se unirá. A Bíblia diz para animar e ajudar uns aos outros. À medida que você ajuda outras pessoas a se desenvolverem, descobre que Deus também constrói sua vida por meio de seus relacionamentos profundos com Ele e com outras pessoas. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.